seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente vai debater um tema bastante importante que estava na boca do povo aí nos últimos tempos, o Pix, meio de pagamento, um dos meios de pagamento mais utilizados pela população brasileira e como que ele mudou a forma de lidar com o dinheiro, de lidar com pagamentos e lidar também com transações financeiras. Fora de toda a polêmica, vamos debater um pouquinho sobre o Pix, suas utilizações e como ter um planejamento financeiro eficiente, estratégico, utilizando dessa ferramenta. Para bater o papo comigo, a Vanessa Guimarães, planejadora financeira CFP. Vanessa, bem-vinda aqui ao Papo de Dinheiro, um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Felipe, um prazer estar aqui com vocês também, para debater um tema tão importante, né? Planejamento financeiro e principalmente financeiro à vista, né? Que é o caso do Pix, né? Pois é, Vanessa, é interessante porque o Pix caiu na boca do povo, né? E também em como que as pessoas acabam lidando com o seu dinheiro. Eu quero começar falando sobre essa mudança, né? Se você percebe que o Pix mudou muito a forma como as pessoas fazem seus pagamentos, as pessoas fazem transações financeiras e o que isso acaba de alguma forma modificando também a percepção em relação ao dinheiro, né? Não tem mais na mão, tá tudo no telefone, tá tudo no celular, mudou a percepção do quanto eu tenho, como eu tenho, para onde vai meu dinheiro? Sem dúvida, né? O Pix é uma grande evolução e a gente comparando ali com um modelo que seria o TED, é um modelo que ainda existe, né, assim dizer, mas o que a gente existia de um pagamento à vista no Brasil, o TED era muito limitado em relação a horários, em relação a valores, e o Pix ele vem facilitar essa administração. Hoje a gente tem, eu vejo assim, um principal ponto, até na minha vida pessoal, né, a gente tem uma vida tão corrida e às vezes o momento que nós temos para cuidar das finanças pessoais, de executar pagamentos, é no momento da noite, pós-trabalho. Então, o Pix, dessa função 24 horas, 7 dias por semana, facilita muito a vida das pessoas. E, além disso, do pagamento à vista, né, num restaurante, né, às vezes vai comprar uma pipoca. Ontem mesmo, eu estive a comprar uma pipoca com meu filho na rua, passa o Pix na hora. Você pega o QR Code, rapidamente faz o pagamento. Então, facilita muito a vida das pessoas nessa dinâmica do dia a dia. E essa percepção do dinheiro digital, que ele tem os benefícios, tem os prós e tem os contras também, né? Quando a gente para pensar e dá na organização financeira, ela demanda um pouco mais de disciplina em relação ao controle de gastos. Os prós e os contras, vamos listá-los aqui. O pró a gente já está pensando, né? É a facilidade, a rapidez que a gente tem, a possibilidade de fazer em diversos horários. Os contras, a gente pode citar o que aí? O dinheiro na mão é vendaval? Pode ser, é uma ótima frase. Exatamente. Se você não tem um controle, não organiza os seus extratos, né, não visualiza os seus extratos, também tem uma facilidade aí para entrar no cheque especial, para estourar o orçamento. Então, é um modo de pagamento à vista que ele acaba se aproximando muito do cartão de crédito, que traz essa falsa sensação de que você possui o recurso disponível, porém nem tanto. Então, esse é um grande cuidado que na visão do planejamento financeiro a gente deve, também na parte de educação financeira, buscando evitar o endividamento, alertar as pessoas em relação a essa modalidade de pagamento. Você falou que parece muito com cartão de crédito, mas tem algumas diferenças até mais conceituais também, né? O crédito, você precisa ter o crédito e tem um limite ali. O Pix, você precisa ter dinheiro na conta e também um limite também, mas acaba sendo diferente estruturalmente, né? O Pix, o que você pode ter é um crédito, cheque especial, por exemplo, que eu acho que é o grande risco. Para quem tem o Pix e não tem crédito no mercado, ele só vai conseguir atuar com o seu recurso à vista, né? A sua disponibilidade de dinheiro. Mas para quem tem crédito no mercado e tem a opção do cheque especial, tem que ficar monitorando esse recurso que ele tem dentro da sua conta corrente, ou até mesmo outro cuidado, Felipe, é não esquecer quando a pessoa tem um investimento, por exemplo, deixa o dinheiro investido e ele tem que baixar esse investimento para a conta corrente para os pagamentos que ele realizou em Pix. Então, é um ponto só de alerta de organização financeira que demanda só um controle um pouco maior das finanças e dos extratos que é natural, né? Que deveria ser algo ali da nossa rotina da semana. Você comentou que, de repente, chega de noite, tem essa facilidade de fazer as transações.
é uma vantagem, se a gente pode dizer assim, de utilizar o Pix ou utilizar esse meio de transação como pagamento de boleto, para pagar conta, ou até mesmo para fazer a transferência lá de alguém que te emprestou um dinheiro em algum momento. Essa vantagem coloca o Pix muito mais à frente do que qualquer outro tipo de transação, até no ambiente de planejamento financeiro, né? Imagino quando você está atendendo alguns clientes, algumas pessoas em consultoria, tem uma visão de como que esse meio de pagamento acaba impactando também em todo o momento da vida financeira da pessoa, né? Sim, sem dúvida. As transferências interbancos, né, ela facilita demais, porque é mais ágil. Você tem uma única informação, por exemplo, se você vai fazer uma transferência via TED, você precisa colocar o número do banco, a agência, conta, CPF, nome completo. Hoje o Pix, você coloca a chave do Pix e pronto, e o valor. Então é muito mais fácil, muito mais rápido. Em relação ao boleto, eu acredito que assim, a única diferença, porque de certa forma você também, na prática, tem que projetar o código de barras do boleto, ou você pode ter um QR Code, mas acaba funcionando de certa forma muito parecido com o que seria com o débito na conta do pagamento do boleto. O que vem de novidade é o agendamento dos pagamentos. Então, que vai ser uma grande evolução também no Pix, que já está programada para esse ano. Então, ele vai poder programar, por exemplo, o IPTU, ou o pagamento de um boleto escolar, né, das contas de consumo, normalmente. Então, isso vai acontecer em breve e eu acredito que vai facilitar muito a vida das pessoas também. As pessoas que têm dificuldade de fazer uma organização financeira, que têm dificuldade de juntar um monte de coisa, um monte de pagamento, cartão para cá, boleto para lá e tudo mais, essa centralização pode ajudar também o seu trabalho, ajudar o trabalho do planejador financeiro em estruturar justamente a vida financeira das pessoas? Não, com certeza, porque aí você traz uma visão... O planejamento financeiro nada mais é que você se dedicar um tempo para olhar o seu extrato, visualizar o quanto você ganha e o quanto você gasta. E o que você vem mencionando é exatamente isso, é o quanto você gasta e com o que você gasta, né? Então, quando você faz o agendamento, você participa desse momento e você entende, primeiro ponto, evita que você cometa atrasos nos seus pagamentos. E o segundo ponto é que se você tiver um mínimo de consciência e controle, uma planilha, um app, ele vai facilitar também o acompanhamento das suas despesas. Tem alguns apps hoje que até já fazem isso de forma automática. Alguns bancos, eles já até segregam, né, que tipo de despesa que você efetuou o pagamento. Então, ele consegue classificar, mesmo sendo um pagamento via Pix, qual modelo, qual tipo de despesa, seja alimentação, seja educação, lazer. Então, ele consegue classificar para você e segregar suas despesas para que você tenha uma visão global dos seus gastos mensais. Que é muito importante, né? Porque num planejamento financeiro, a gente às vezes vê a pessoa falando assim, gastei 10 mil no cartão de crédito. No cartão de crédito, né? Tem que saber para onde que está indo o dinheiro. Com o Pix a mesma coisa, com dinheiro em espécie a mesma coisa. Não dá para a gente jogar tudo no mesmo balaio, né? É verdade. Agora, um ponto assim, interessante é que no Pix, às vezes você faz um pagamento e vem lá o nome de uma pessoa física. Sim. E aí você não lembra para onde foi o pagamento. Então, pode acontecer em algum momento que a pessoa tenha uma discussão. Olha, será que esse pagamento, o que eu fiz? O que eu paguei? Então, é importante que a pessoa tenha um mínimo de controle para entender. Olha, sei lá, um nome aleatório, Carlos da Silva, foi o pagamento do restaurante, ou foi o pagamento de um serviço, para ele entender e ter esse controle. Ainda demanda, assim, apesar de ser uma nova ferramenta que facilita a nossa vida, né, agilizando o processo de pagamento, ainda assim não elimina a necessidade de um controle financeiro das despesas e dessas anotações. Esse é o grande ponto do Pix. Ele vem evoluir a forma de pagamento, no entanto, ele não elimina essa necessidade de controle, organização e planejamento financeiro. Fazer uma marcação à minha alma, se a gente pode dizer assim, né? Tentando trazer para o meio do futebol. Mas olhar praticamente todos os dias ou olhar com uma recorrência para esses gastos, também para não esquecer, né? Sim. Porque imagina, você olha um mês atrás, R$23 do Carlos da Silva. Quem é? Para onde foi? Você não consegue categorizar, você não consegue mensurar para onde está indo o dinheiro, e aí atrapalha o trabalho do planejador também, né? Exatamente. E além do trabalho do planejador, atrapalha a sua finança, né? Que Com certeza. Você não consegue monitorar. E não consegue saber para onde foi o seu dinheiro. Aí entra naquela questão, né? Para onde foi meu dinheiro? Eu paguei essas despesas, gastei tanto, mas
Em quê? Ele não sabe. Então é importante que tenha uma recorrência. Eu acredito que assim, a cada quinzena é um bom prazo. Né? Agora, uma vez por mês, eu já acho um tempo muito grande, dependendo da memória da pessoa, pode ser que ela esqueça com que ela consumiu aquele recurso. O que as pessoas sentem mais dificuldade na hora de parar, de sentar, olhar as contas? É o tempo de repente, ter uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou é encarar a realidade? Eu acho que tem os dois fatores, né? Eu acho que ninguém quer falar sobre dinheiro. As pessoas têm ainda um tabu para conversar sobre dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto a ser quebrado. E segundo, as pessoas veem o dinheiro saindo, acho que isso é negativo. Quando eu, na verdade, acho que psicologicamente deveria ter a seguinte visão. Que bom que eu tenho dinheiro para pagar essa conta, né? Mas as pessoas veem o dinheiro saindo, elas não querem visualizar isso. Isso é algo psicológico, é a economia comportamental. E em relação ao tempo, que é algo hoje muito valioso e cada vez mais escasso no nosso dia a dia, seja pela rotina, pelas demandas, famílias com filhos, trânsito. Então, realmente, quando a pessoa tem um tempo para descansar, eu acho que a última coisa que ela quer é sentar e ficar olhando números. No entanto, a gente deveria, assim, existem coisas na vida que nós devemos fazer e são coisas chatas, né? Por exemplo, quem gosta de lavar a louça? Duvido que alguém vai falar que ama lavar a louça, mas precisa ser lavada. A mesma coisa são as finanças, é muito importante. Porque se você não demandar de um tempo da sua vida para cuidar do seu patrimônio e deixar isso sem cuidado, é a mesma coisa que a saúde. Se você não cuidar, não der atenção à sua saúde, como que vai ser o seu futuro? Então, demanda realmente não tem jeito. É uma atividade que pode ser encarada de uma maneira negativa, mas ela precisa ser feita. É algo que tem que ser feito. Nem que seja ali 30 minutos. Bate o olho no extrato, confere se está ok. Até mesmo faturas de cartão de crédito, porque se você não faz esse controle, como que você vai descobrir se houve uma compra fraudulenta, né, sem sua autorização, se houve algum débito no seu extrato indevido? Então, esse controle ele é de suma importância para a prosperidade financeira das famílias e das pessoas. Não é olhar porque, nossa, se tiver 3 centavos de diferença, eu vou ficar maluco. Mas é justamente para acompanhar, para monitorar. É quase aquele o olho do dono que engorda o porco, perfeito, né? Perfeito. Exatamente isso. Vai monitorando para crescer. Saber qual o caminho, porque a gente vem passando por mudanças, né? A inflação ela está crescente, o custo das coisas está crescendo cada vez mais. Então, às vezes você não tem uma mudança de comportamento de consumo. No entanto, o preço aumentou. Então, é importante que você tome a consciência se há necessidade de uma redução do seu orçamento, se há uma necessidade de aumento de receita, se assim for possível, e como que você vai coordenar, porque o Pix é muito importante, o pagamento à vista é muito importante, evita entrar em crédito, dependendo se a pessoa tiver uma organização financeira, mas às vezes ele tem outras ferramentas que ele pode utilizar dentro do planejamento, supondo que acabou o dinheiro naquele mês. Ele tem alguns pagamentos que não podem ser postergados. Existem outras ferramentas que ele pode adotar dentro do sistema financeiro para conseguir equalizar esse orçamento, sem ficar em débito, sem ficar em atraso. Então, o Pix ele é muito importante, mas ele, mais uma vez eu reforço, ele não exclui a necessidade de uma organização financeira. Eu acho que até mais, demanda um pouco mais de organização financeira. Muito bom. Vanessa, vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo aqui sobre organização financeira, planejamento, Pix e muito mais aqui no nosso Papo de Dinheiro. Continue com a gente, rapidinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, batendo um papo com a Vanessa Guimarães, planejadora financeira, CFP aqui, sobre utilização do Pix como uma estratégia, talvez até de planejamento financeiro. No último bloco você falou, tem que ser feito, não dá para fazer só o que a gente gosta, não dá para fazer só o que a gente quer, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para a nossa vida financeira. E me veio na cabeça, né, uma imagem até interessante quando muitos casais, né, acabam não se falando muito sobre a questão financeira, acabam apontando alguns dedos ali em relação a gastos um do outro. Eu queria entrar um pouquinho sobre essa seara, Vanessa, porque a questão do Pix acabou vindo também, como essa forma que a gente comentou, de um gasto muito rápido também, né? Escaneia um QR Code, você coloca um código de telefone ali, você faz uma transferência e você precisa monitorar.
dentro de uma relação, dentro de uma conversa entre um casal ou pessoas que dividem suas contas, como que tá essa situação, como que tá essa conversa, ela existe, não existe, ou ela veio também para jogar um pouco mais de luz sobre o gasto de um e de outro? Então, depende da família, né? Eu acho que o Pix, dependendo do modelo de controle das finanças, porque existem casais que cada um tem a sua conta bancária separada, individual. Existem casais que têm a conta conjunta, então acabam compartilhando da dinâmica dos pagamentos, né, de uma maneira um pouco mais transparente, desde que ele cuide, né, e visualize seus extratos, cuide da sua conta corrente. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal e é um ponto importante porque existem as finanças individuais, mesmo sendo um casal, e as finanças em conjunto, as despesas da casa, dos filhos, os objetivos de vida, né? No sonho da compra de um imóvel, ou aquisição de um bem, uma viagem, são, de certa forma, compartilhados. E também tem modelos de famílias onde só existe um provedor, né? O outro só participa das decisões. Então, acho que isso é uma questão muito pessoal. Mas imaginando uma família onde eles compartilham de uma conta conjunta, os dois enchem essa caixinha de dinheiro, os dois trabalhando, né? E enchem essa caixinha de dinheiro. O que mais vale, o que é mais transparente, vamos dizer assim, mais benéfico para o casal, quando a gente olha do crescimento financeiro, crescimento patrimonial e mais saudável, sem dúvida é conversar. Colocar na mesa e assim, que às vezes pode ter uma divergência de opiniões, porque para a mulher um determinado gasto é importante, para o homem outro. Então, segregar o que é importante para cada um individualmente. Eu acho que existe um diálogo e um entendimento, né, um respeito mútuo é importante. E compartilhar também das decisões que são conjuntas de aquisições de bens e o que eles podem contribuir para isso. E um monitorar o outro, para ver se está no caminho certo. Eu acho que até pode ser... um ajudando o outro, crescendo juntos, né? Então, olha, esse mês aqui a gente extrapolou os gastos em lazer. Mês que vem, vamos dar uma segurada no lazer para que a gente consiga aportar mais recurso para viagem, um exemplo, ou para a compra a troca do carro. Então, essa conversa, ela precisa ser dinâmica e de uma maneira muito suave e natural. Sem aquela cobrança, o peso de um ficar cobrando o outro, apontando o dedo para o outro, né? Existe algum tipo de recomendação numa separação de contas no seguinte sentido, né? Cada um tem a sua conta individual para os gastos individuais e uma conta que pode ser transferido o recurso ali logo quando cai o salário, quando entra um recurso, para as contas essenciais, não essenciais, para as contas conjuntas de todo mundo. Existe algum tipo de orientação nesse sentido? É saudável ou é melhor juntar tudo, ou é melhor separar tudo e cada um paga uma parte, sem fazer, de repente, essa junção em algum meio do caminho? Isso é muito interessante para quem não quer ficar revelando as suas despesas individuais e não quer receber, às vezes, uma crítica de um determinado consumo. Então, o que pode ser nesse caso, né? Combinar, olha, a minha participação dentre as finanças da casa, as finanças do casal é de X reais ou de tal percentual da minha receita e todo mês compartilha, deposita nessa conta conjunta o valor que foi acordado. Mais uma vez, precisa de diálogo e precisa de um acordo. E na sua conta individual, você executa os seus gastos dentro do limite também já acordado e já trabalhado, sem dar muita satisfação do que comprou ou deixou de comprar. Eu acho uma forma muito inteligente e confortável para ambas as partes, porque não fica aquela questão de dar satisfação para o outro das suas despesas, que a mulher, por exemplo, vai para estética, roupa, bolsa, o homem às vezes tem outros gastos, quer ir em bar com um amigo, um restaurante ou um relógio, algo diferente. E aí, o que é importante para um não é importante para outro. Então, também é uma maneira inteligente de evitar conflitos, mas, acima de tudo, que tenha um diálogo e um acordo, para não ficar uma coisa sem transparência. É importante que seja, de certa forma, transparente esse diálogo e o que vai ser, qual o nosso modelo. Não existe certo ou errado, tá, Felipe? Existe o que é certo para cada família, para cada pessoa e como ela se sente bem com isso. E eu sempre defendo muito essa ideia em relação ao dinheiro. O dinheiro, ele precisa ser tratado de uma maneira mais leve. Né? Tudo que for muito pesado, muito, robusto para falar do dinheiro, não é um papo legal. Então, é um momento que a gente tem que conversar quando está tranquilo, não depois de uma discussão de casal. É um momento assim que está suave, descansado, com a cabeça relaxada. Esse é o momento para falar sobre finanças da família.
E não esperar uma briga para logo depois entrar com esse assunto, entendeu? Não dá para esperar também entrar no cheque especial, ficar com a conta no vermelho para depois começar a apontar dedo e tomar alguma decisão com a cabeça quente, né? Tem que ser uma coisa mais tranquila. Até porque para o crescimento patrimonial, os dois precisam estar remando para o mesmo objetivo. Porque se um estiver destruindo as finanças e o outro trabalhando, existe um desequilíbrio. Em algum momento, esse aqui que está construindo, ele vai cansar, porque o esforço financeiro dele vai ser muito grande. E não vai conseguir suportar isso. E aí é onde acontecem muitos rompimentos de casamentos, né? Que é um tema que a parte financeira é top 1, acho que é o primeiro ou segundo lugar aí entre os motivos de divórcio. Então, por isso que é importante sempre a transparência, o diálogo e tratar o assunto de uma maneira um pouco mais leve. Boa. Por isso também que eu perguntei sobre algumas orientações, né? Porque, de repente, alguns casais ou algumas pessoas se dão bem de um jeito, se dão bem de outro, e nesse sentido, até a questão de transferências automáticas, né? A gente vê que existe essa possibilidade, essa recorrência do Pix. Todo dia 5, todo dia 10, X valor vai para determinada conta, todo dia tal vai para outra conta, e aí você tem uma infinidade de possibilidades. Essa facilidade também de programar e de deixar as coisas bem planejadas também acaba ajudando nesse planejamento, acaba ajudando nessa organização, e por isso que eu perguntei de algumas estratégias, né, para utilizar essa recorrência para organizar ainda mais a vida financeira, seja em casal, seja individualmente, né? Essa recorrência veio também e tem esse caráter mais para ajudar na organização. Sim, até mesmo no investimento, porque a nossa dificuldade hoje, quando a gente vai olhar para o lado do consumo, se você esperar sobrar na sua conta corrente para investir, possivelmente não vai sobrar nada nunca. Porque o consumo ele te dá muito mais prazer do que investir dinheiro. Então, é natural que quando você cria uma recorrência de um aporte mensal, onde você estabelece uma meta, olha, todo mês eu vou investir X reais, em tal dia vai debitar, e ele vai seguir para a conta investimento ou para a conta da corretora, enfim, para onde for o canal de investimento desse cliente, você cria ali um objetivo. E esse débito, essa recorrência do Pix, psicologicamente vira um boleto na cabeça dele. Então, é como se ele estivesse pagando uma conta. Só que olha que ponto legal, ele está pagando para si mesmo. E é muito comum as pessoas que têm essa atitude se surpreenderem em um determinado momento pelo recurso que existe investido. Ela faz isso de uma maneira aleatória e não vai controlando. De um determinado momento, ela se surpreende com o saldo que tem, mais o rendimento. Então, essa recorrência, eu acredito que facilita muito no planejamento financeiro quando a gente olha para a visão de investimentos, de crescimento de patrimônio, que é importante separar uma parte para investimento sempre, e também a parte da organização de pagamentos. Você pode programar, você pode criar a recorrência do pagamento de um prestador de serviços que você contratou por 5 meses, por exemplo. Às vezes uma pessoa que está em construção, precisa ter aquela recorrência, ele não precisa ficar todo mês indo lá e executando a ordem de pagamento. Sim. Então, também facilita muito a vida nesse tempo escasso que nós já temos de sentar para cuidar das finanças. Ao invés dele sentar para ficar efetuando o pagamento, ele pode sentar para olhar o extrato, projetar o futuro, onde eu quero chegar, como que eu quero terminar o ano, preciso mudar de rota, né? O meu orçamento está apertado, preciso recuar um pouco. Então, tomar decisões financeiras inteligentes e utilizar o tempo que ele tem para isso. E até interessante que me veio na cabeça, planeja, né, o programa, o Pix agendado ali para todos os meses, mas fica de olho na conta corrente, né? Não dá para tirar o dinheiro no começo do mês, depois ir pagando um monte de coisa e ficar no vermelho, não dá. Aí vai ter que fazer uma visualização, um trabalho mais de organização para também não correr esse risco de ficar no vermelho por conta desses agendamentos. Verdade, né? Mas sabe uma coisa que facilita? Quando ele faz a recorrência, gera um lançamento futuro. Então, ele já tem ali dentro do extrato bancário dele o que vai ter de total de lançamentos projetado. Então, ele não precisa também ficar toda hora resgatando, ele já pode fazer uma data X, o valor total que ele necessita, faz a baixa do investimento ou disponibiliza o recurso que ele precisa
e ponto, não precisa toda hora ele ficar olhando, também facilita nesse ponto. Boa, tem que ficar de olho na conta e nas transferências. Vanessa, vou para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Papo de Dinheiro. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho. Bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, hoje conversando com Vanessa Guimarães, planejadora financeira, CFP. E Vanessa, você falava no último bloco a respeito das transferências programadas, e até interessante que você citou, né, prestadores de serviços, você falou de pessoas ali que têm essa recorrência para pagar. Não dá para a gente também não falar de uma polêmica que acabou acontecendo nos últimos tempos aqui, de que algumas movimentações poderiam ser monitoradas, né? E que pessoas que tivessem determinadas movimentações acima de determinados valores poderiam ser monitoradas, taxadas, e o pessoal ficou maluco que vão taxar o meu Pix, vão taxar a minha movimentação financeira. E já levantou um monte de questões da antiga CPMF, quando o pessoal era muito taxado ali, o famoso imposto do cheque, finado cheque que nem existe mais. Mas, enfim, as pessoas ficaram muito apreensivas com isso, né? A gente está falando de um sistema de pagamentos, um meio de transferência bancária tão popular e que o pessoal começou a ficar com receio de utilizar. Pode ter trazido algum tipo de impacto até nesse cenário do planejamento, das pessoas ficarem com medo de não querer utilizar, de recorrer a outros métodos para essa organização? Sem dúvida, gerou um pânico no mercado e que eu acredito que se fosse à frente, nós teríamos um retrocesso financeiro, né? Com a evolução tecnológica que aconteceu, os objetivos dessa evolução tecnológica são muito positivos para o mercado financeiro. No entanto, imagina as pessoas regredirem para o dinheiro espécie. Então, que hoje é difícil, né? Você vê alguém efetuando um pagamento com dinheiro em espécie. Então, nessa questão da tributação, houveram várias discussões, né? Tanto a taxação do Pix, mas também o imposto de renda, porque pessoas que às vezes não declaram imposto de renda, mas tem uma movimentação acima não declarada, seriam monitorados e aí sim teriam que cumprir com suas, né, obrigações fiscais. Então, é uma polêmica que eu imagino que o medo das pessoas em relação à tributação, ela é maior em relação ao recurso que ela teria disponível para a sua sobrevida, para a sua sobrevivência, e aí a gente pega principalmente as pessoas de classes mais baixas, que já têm uma questão, né, financeira já tão pressionada, ainda mais agora com o preço das coisas subindo. Então, eu acredito que o receio foi muito nesse aspecto. E, sem dúvida, a gente ia ter um retrocesso em relação às finanças que o brasileiro ele ia encontrar um jeito de fugir disso, com certeza. Mas eu acredito que esse pânico de mercado ele já acalmou, não afetou a utilização do Pix. Eu acredito que não tenha nenhum problema em relação ao planejamento financeiro das pessoas, aos seus pagamentos, à sua organização financeira, e agora é só seguir. Mas, sem dúvida, a questão do monitoramento ela já existia e continua existindo, um limite de R$5.000 para a pessoa física e R$15.000 para a pessoa jurídica. Ele já existe de movimentação financeira total, e não é só Pix. TED, qualquer tipo de movimentação, dinheiro em espécie, retiradas, depósitos, ela já é existente no mercado. Então, só mudou uma questão de valores, que era um valor menor e agora aumentou um pouco o valor, mas é só uma questão que tornou conhecido, talvez por um público maior, uma resolução que já era existente. Vanessa, e aí, falando, né, de profissional liberal, dessas pessoas autônomas também, que não tem uma recorrência, não tem um salário fixado, não é igual um CLT, por exemplo, ou até mesmo um autônomo que presta sempre o mesmo tipo de serviço para a mesma empresa que tem um valor ali pré-definido, né? Essas pessoas acabaram ficando apreensivas também porque elas recebem muito, mas levam muito dinheiro para outro lado, elas gastam muito também. Nesse sentido, nessa perspectiva, né, o planejamento financeiro também tem que ser
diferente para esses profissionais, né? O fluxo muito grande de dinheiro pode acabar trazendo algum descontrole ou até mesmo uma percepção que eu tenho mais do que eu efetivamente tenho? Sem dúvida, esses profissionais têm um desafio maior. O primeiro deles é que ele não tem um valor fixo mensal. Então, ele demanda ainda mais organização financeira, uma reserva de emergência mais robusta, para que suporte um mês de sazonalidade, como, por exemplo, janeiro. É um mês de férias, muitos serviços, né, acabam assim, sendo deixados de lado nesse período, porque as pessoas estão viajando. Então, é um mês complexo para muitos profissionais autônomos. Então, ele demanda mais organização financeira, uma reserva de emergência maior. E dentro do ponto de vista do controle das entradas e saída, mais ainda, porque ele dependendo do profissional, ele tem muitos lançamentos mensais. Então, ele para organizar o quanto que ele ganha, o quanto que ele gasta, quando eu atendo um profissional desse, dificilmente ele sabe me responder. Quando eu pergunto quanto que você ganha, quanto que você gasta. Então, essa organização desse cuidado do tempo, da demanda do tempo, de olhar do seu extrato, olhar as suas entradas, olhar as suas saídas, ela é ainda maior. Então, ele tem um desafio a mais. Gera uma insegurança maior. E é importante também acabar não misturando o particular, o PF com o PJ. Nossa, né? Isso é muito comum, Felipe. Tirar o dinheiro da empresa para pagar a conta de água. Não, mas isso é comum, assim, isso é comum no mercado. Isso é comum no mercado. As pessoas, até mesmo, assim, não estou falando de autônomos, mas até médios empresários. Então, quando a gente visualiza do ponto de vista das finanças, a pessoa pega o cartão de crédito pessoal, paga a despesa da empresa e não lança. E isso daí gera até complicações, não só contábeis, mas às vezes até uma questão de não aproveitar benefícios fiscais dentro da contabilidade da pessoa jurídica. Então, o conhecimento em contabilidade ou ter um bom contador te acompanhando é fundamental. Essa separação, segregar o quanto recebe da pessoa física e da pessoa jurídica é importantíssimo. Tem profissionais autônomos que não têm o CNPJ e poderia ter uma vantagem também fiscal em relação a isso. Né, de conseguir se organizar melhor. E outra coisa também, quando você recebe da pessoa jurídica, você consegue estabelecer o seu prolabore mensal. Já fica mais fácil para você organizar o quanto que é a sua receita e saber o quanto você pode consumir desse recurso mensalmente. Então, você já cria um orçamento mensal familiar para você. Quando você não sabe, você deixa entrar e você vai vivendo, deixa a vida me levar, né? Se eu receber, eu pago. Se eu não receber, eu não pago. Eu não sei quanto que eu vou receber esse mês, então meu padrão de vida esse mês eu recebi muito, então vai ser mais alto. No mês que vem eu não vou receber tanto, então vai ser mais baixo. A gente não tem uma vida financeira saudável. E isso afeta outros elementos da vida pessoal da pessoa, como, por exemplo, a saúde. Né? Gera a baixa da produtividade, porque estresse. Dinheiro estressa, tira o sono das pessoas. Então, essa segregar despesas da pessoa física com a pessoa jurídica é super importante e aproveitar esse movimento para conseguir estabelecer o quanto que é o seu rendimento mensal. Porque por mais que você seja um empresário, você consegue limitar ali os seus rendimentos, né? E se tiver um up, algo a mais, você faz uma retirada de distribuição de lucros, né? Você faz uma retirada de lucros, mas você sabe pelo menos o quanto que é a sua receita para organizar a sua vida financeira. Uma estratégia interessante é nivelar por baixo, né? Pegar o menor rendimento que você teve nos últimos meses e ter aquilo como teto, e aí, como você falou, né? O que vier é lucro, mas para não estourar também o orçamento. Sim, dependendo do modelo, ele pode ter um contrato, né? Se foram clientes contratados, ele pode visualizar pelo contrato, pelo prazo do contrato, prazo de pagamento, mas tem alguns alertas, por exemplo, esse cliente ele pode ficar inadimplente, por isso que também precisa de uma reserva de emergência maior. Então, o fato de você ter um cliente não significa que ele estará adimplente no contrato, e acima de tudo, será que ele renovará o contrato com você? Então, demanda também um pouco mais de visão para o futuro, que é algo também que as pessoas têm muita dificuldade no planejamento financeiro. E quando a gente fala de planejar, é olhar antecipadamente para o futuro. Então, dentro das finanças, se faz necessário para quem quer prosperar, quem quer ter uma vida financeiramente saudável, esse movimento de olhar para o futuro, ele é importantíssimo.
olhar para o futuro, e aí pegando até esse gancho aqui de profissionais liberais, ou até mesmo os PJs, né, também ter uma estruturação ali de fluxo de caixa, né? A gente tem falado bastante do Pix, né? De repente pegar da PJ, jogar para PF, fazer esse fluxo, recebimentos, pagamentos, manter esse fluxo de caixa sustentável e positivo e com organização acaba ajudando também na PF, né? Trazer esse sossego, essa tranquilidade para você exercer seu trabalho de uma forma eficaz também, né? Com certeza. E quando essa dinâmica ocorre de uma maneira recorrente e positiva na pessoa jurídica, é o mesmo conceito na pessoa física. Se trata de uma pessoa física, mas se você carregar o conceito empresarial do fluxo de caixa, da necessidade de orçamento anual, da necessidade de projetar os seus objetivos de crescimento, é o mesmo processo dentro da pessoa física. Você tem que projetar o quanto que você quer crescer dentro do seu patrimônio financeiro anualmente, o quanto que você vai gastar no ano. Então, quando inicia o ano, é um momento importante para a gente entender o quanto eu quero consumir mensalmente de lazer, o quanto eu quero consumir mensalmente em restaurantes, o quanto que eu tenho de despesas fixas, das variáveis, quais serão as minhas limitações. E quando você começa a trabalhar isso numa visão, como fazem as empresas? Sim. Na sua pessoa física, dificilmente você vai entrar no endividamento. Se isso acontecer uma situação, né, inevitável, uma demissão, mas ainda assim, com planejamento, você está preparado para imprevisto, porque você tem uma reserva de emergência estabelecida, você tem um orçamento onde você tem ele na mão, conhece onde você pode movimentar e mudar a rota rapidamente. Então, o planejamento financeiro, eu como planejadora, né, é complexo falar isso, parece que ela está defendendo essa ideia. Não, é fundamental na vida de todas as pessoas. Traz o conceito da pessoa jurídica para a pessoa física, para quem é empresário. E quem não é empresário, pensa na sua vida financeira, pessoa física, da sua família, como se fosse uma empresa. É isso, deixou a reflexão aqui e até uma provocação, né, Vanessa? Faça como uma empresa, planeja os trimestres, planeja o ano, por 5 anos e sempre na rota do crescimento. Bom, último intervalo do nosso Papo de Dinheiro, daqui a pouquinho Vanessa Guimarães está aqui de volta com a gente. Fique aqui, 2 minutinhos, a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, batendo um papo com Vanessa Guimarães, planejadora financeira CFP, sobre tudo o que rodeia essa situação do Pix e, claro, planejamento financeiro, muito planejamento financeiro. Me chamou a atenção o último bloco, você deixando uma provocação, um conselho para quem está estruturando aí sua vida financeira de atuar como uma empresa, né? Planejar os trimestres, o semestre, o ano, os próximos anos. E a questão que fica, Vanessa, é justamente a seguinte, né? A gente pode fazer apoiado, e você até falou, né? Parece que eu estou puxando a sardinha, mas a gente pode fazer sustentado, apoiado e orientado por planejadores financeiros, ou a gente pode tentar fazer algo um pouco mais próprio, né? Intuitivo, né? Intuitivo. Claro que contando com a ajuda é sempre mais fácil, porque tem alguém mostrando o caminho lá para você. Mas pensando nos passos que a gente tem, para quem quer começar, para quem quer já ou dar uma alavancada nessa questão do planejamento financeiro de uma forma um pouco mais intuitiva, o que a gente pode deixar aqui de orientação, de recado, de guia para quem está começando, para quem quer colocar esse ano de 2025, que está praticamente no comecinho ainda, não passou carnaval, então ainda está no começo, para fazer um ano extraordinário, um ano próspero, um ano de crescimento? Acho que o primeiro ponto é você ter algum controle, seja uma planilha, um caderno, algo que facilite, um app, não importa, o que for fácil para você. Mais uma vez, eu sempre defendo a ideia de que você tem que ser prático e fácil, porque se for penoso, a pessoa desiste. Olha para o passado, olha para o ano passado e veja como foi o seu consumo. O quanto você consumiu de educação,
despesas fixas da casa, o quanto que você gastou com lazer, viagens, e olhando para frente, o que a pessoa deseja para esse 2025. Esse ano eu quero tirar 2 viagens no ano, em qual período, e começa a estabelecer seus objetivos, colocar prazo e orçar o valor desses objetivos. Com base nisso, ele já vai conseguir ter uma dinâmica do onde ele pode ir, e o quanto que ele já tem mais ou menos de um consumo dele, natural das despesas da casa. Fazendo isso e colocando dentro de um controle, ele já vai ter mais ou menos um orçamento formatado. E aí olhar para as receitas. O quanto que eu recebo, o quanto que o cônjuge recebe, o quanto que são as receitas familiares. Está enquadrado? Eu ganho mais do que gasto? Ótimo, maravilha. Quanto que você consegue aportar nos seus investimentos, organizar a parte dos investimentos. Então, acho que são os 3 pontos fundamentais. Olhar para o passado para conseguir ter mais ou menos um espelho para projetar 2025. Ter um controle bem claro, mas um controle prático de quais são as despesas e quais são as receitas. E se tiver algum descontrole, a receita estiver menor do que a despesa, aí sim precisa de uma atuação para saber o que vai cancelar, o que talvez não seja prioridade para a família, quais são as despesas que serão reduzidas, ou alavancar a receita, buscar um cliente novo, um contrato novo, né, uma segunda profissão, enfim. Aí é de cada um, mas eu acho que esse seria o principal ponto dentro de um ponto de partida, vamos dizer, para um 2025 financeiramente saudável. Olhando para um dos focos que a gente está comentando aqui, a questão do Pix, você faz esse monitoramento, olha, não gosta muito da fotografia que apareceu. Muitos gastos impulsivos, muito gasto ali sem nem muito sentido, coisas que você efetivamente só gastou dinheiro e acabou não usufruindo de verdade. São 2 pontos, né? Como conter isso numa perspectiva para ter um ano melhor e ter um orçamento mais ajustado, e a segunda, até mesmo sobre essa introspecção. Eu sei que eu estou gastando de uma forma impulsiva só por estar na conta não muito boa, num vermelho, ou eu estou no vermelho por culpa dos outros e não minha? Esse comprometimento, ele é importante, né? E também assumir a sua responsabilidade dentro das suas finanças. O Pix pode ser uma ferramenta muito importante de controle financeiro para quem tem gastos excessivos no cartão, para quem se perde no cartão de crédito, por exemplo. Porque a compra à vista, se ele não tem crédito, excluindo o cheque especial, acabou o dinheiro, acabou. Não tem mais o que fazer, ele não consegue mais gastar. Ele consegue monitorar de uma forma um pouco mais fácil o controle até onde ele pode ir. Então, disponibilizar na conta corrente aquele limite de valor que ele pode consumir ao longo do mês pode ser uma boa ferramenta para quem tem descontrole em relação ao cartão de crédito, né? Se perde pagando as contas. E agora, o controle financeiro em si, ele é uma questão, Felipe, que se a pessoa ela tem a disciplina, ela vai ter através do cartão de crédito, através do Pix, através dos investimentos. Então, é um conceito que a pessoa precisa ter de forma intuitiva, que a gente aí vai para uma outra palavra, que é a palavra da responsabilidade. Então, você precisa ter responsabilidade que a culpa da sua saúde financeira não é do terceiro, é sua. E as pessoas, às vezes, projetam a responsabilidade no outro, né? Até num parente que ele emprestou dinheiro, mas você emprestou porque você quis, né? Se o parente não te pagou, é uma questão dele, mas... Então, são questões que a gente precisa trazer para dentro sermos maduros, adultos e assumir o nosso perfil de consumo, a nossa não atuação na nossa vida financeira, o nosso não planejamento, deixa a vida me levar. Então, ter essa responsabilidade e disciplina no dia a dia. E é meio difícil, né? Olhar para dentro, vai numa questão, e a gente fala bastante aqui no papo, né, uma questão psicológica também, né, de se assumir talvez um gastador compulsivo, assumir que está com um pouco de descontrole e fazer essa introspecção, essa reflexão interna para assumir essa responsabilidade, que é difícil, enquanto ser humano também, você ter essa percepção sozinho, né? Então, talvez é importante também o trabalho por causa disso. Não que a Vanessa vai ficar puxando a orelha de todo mundo, mas orienta, né? A gente precisa tornar o cuidado financeiro um hábito. Assim como você acorda e toma café, você precisa tornar um hábito na sua vida. Em relação ao psicológico do consumo, aí um pouco além, entender o porquê o que está te gerando aquele consumo excessivo.
as compras excessivas, né? Qual é o prazer que você está tendo? Qual bem-estar você está tendo naquilo? E por que você precisa desse bem-estar? Porque às vezes é uma questão que a pessoa pode trabalhar e não está relacionada só a finanças. Às vezes um momento difícil, às vezes uma insatisfação profissional, uma insatisfação até na relação, no casamento. Pode estar gerando a busca de um prazer imediato em um consumo excessivo, na compra de muitas roupas, muitos sapatos, ou muitos restaurantes, compra de doces, enfim, cada um tem o seu perfil de consumo. E então é isso que é importante, ou até mesmo uma validação de um padrão de vida acima daquele que você pode ter, por uma questão de espelho na sociedade. Então também é um outro ponto que hoje é muito comum por conta das redes sociais, por conta de espelhamento de outras pessoas, de um padrão de vida que às vezes as pessoas querem ter, mas não podem ter. Então precisa também ter essa consciência de que vamos botar o pé no chão, né, trazer para a realidade. Então quando você tem essa consciência, se torna um hábito, esse controle das suas finanças, você enxerga os números e você fala, opa, se eu fizer algo de errado aqui, não vai dar certo. Alguma coisa vai sair do meu controle. Então isso é fundamental. Falando em controle, só pegar um gancho da primeira resposta que você deu nesse bloco, né? Falando sobre, poxa, se alguma coisa está fora, né? Mais do que olhar, talvez você precise buscar outra fonte de renda, precise buscar incrementar, né, as receitas para poder colocar tudo em ordem e efetivamente organizar a sua vida financeira. Você vê uma validade ou até mesmo interessante fazer movimentos um pouco mais desequilibrados, se a gente pode fazer assim, acelerar muito no trabalho, buscar outra fonte de renda, tal, para cobrir e aí depois ficar um pouco mais tranquilo, porque muita gente fala, não, tem que fazer renda extra, e o pessoal fala, putz, mas eu já trabalho uma vez, tenho meu trabalho, vou ter que ficar sempre fazendo renda extra, vale a pena dar uma esticada e depois segurar um pouquinho, fazer um movimento mais forte, mais extremo, num curto espaço de tempo para ter essa tranquilidade e depois segurar, ou uma renda extra a gente tem que construir igual um trabalho mesmo para sempre? A renda extra ela pode vir até de uma promoção para um CLT. Ele enxergar uma oportunidade dentro da empresa, de um mérito, e tornar isso uma motivação. Conversar com os superiores, entender, olha, tem algum crescimento que eu possa fazer esse ano e que faça um upgrade também na minha receita, né, nos meus rendimentos. Em relação aos autônomos, sem dúvida, quanto mais trabalha, ou precificação, reavaliar a precificação, isso é importantíssimo, porque eu percebo também nos profissionais autônomos uma falta de consciência em relação ao reajuste do preço do seu serviço versus o percentual de inflação. E quando eu falo inflação, não é inflação IPCA, o índice oficial. Eu digo inflação da família. Quando você tem o controle das suas finanças, quando vira o ano, você consegue saber exatamente o quanto de percentual subiu suas despesas de mercado sem modificar seu perfil de consumo. Escola das crianças, plano de saúde. Então, se a gente for precificar, mais ou menos a classe média hoje tem uma inflação média de 15% a 20% mês. Então, ele não pode ter um crescimento anual do preço dele abaixo disso. Senão descasa o orçamento. Então, é importante também, às vezes não é uma questão de agregar tempo de trabalho, mas agregar mais valor à profissão dele, à entrega dele, ou buscar, de repente, uma certificação, né, um curso diferenciado que traga mais autoridade no mercado. Então, acho que tem alguns pontos estratégicos que ele pode trabalhar e que um planejador financeiro também pode ajudá-lo nesse processo. Para não ficar muito maluco com essa história de que tem que fazer renda extra, tem que trabalhar mais. Daqui a pouco tá trabalhando até da meia-noite às 6 e não pode, dorme direito. Não pode, tem que dar atenção para a família, tem que descansar, cuidar da saúde. Então, isso também é um equilíbrio, né? Viajar, com certeza. E ficar com o ócio criativo. Verdade. Vanessa, a gente está indo para o fim aqui do nosso papo, já agradecendo a sua participação, obrigado mais uma vez por estar por aqui. Deixar suas considerações finais, alguma orientação, algo que a gente acabou não falando para os nossos telespectadores,
Fique à vontade. Quero convidar vocês a conhecerem o portal da Planejar, no site Planejar para a Vida, tem no Instagram, nas redes sociais, tem um conteúdo riquíssimo que pode auxiliá-los dentro do planejamento financeiro, a trazer conhecimento de educação financeira. E, mais de tudo que nós falamos aqui, tenha cuidado, torne o cuidado com as suas finanças um hábito, porque é fundamental. Isso é um autocuidado, isso é uma autovalorização, isso é muito importante. E eu tenho certeza que vai refletir positivamente na vida de vocês como um todo, na saúde da família, nos relacionamentos. É isso, e já que a gente tá falando do Pix, né, faz o Pix, o QR Code... Não, brincadeira, não tem Pix aqui não, mas seria uma boa ideia, mas não, a gente só tá falando do Pix e como as pessoas organizam as suas finanças. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Papo, portas sempre abertas para você, para o time da Planejar também. Eu quem agradeço a participação. Obrigado. Conversei com Vanessa Guimarães, planejadora financeira CFP, aqui um papo bem amplo, né, sobre Pix, sobre como organizar suas finanças e, claro, utilizando as estratégias da tecnologia que tem à nossa disposição para construir patrimônio, para construir uma vida financeira saudável, próspera e muito bacana aí ao longo dos próximos anos. Você continua com a gente, o Papo de Dinheiro volta na semana que vem, com mais entrevistas, mais conversas, mais informações importantes que você precisa saber na sua educação financeira, nas suas finanças pessoais. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau.